A gente está estudando o livro de Romanos, hein? É bacana. Romanos 8, no versículo... Cadê, meu Deus? Sumiu da minha Bíblia? Onde ele está? Sumiu da minha Bíblia, isso. Eu vou achar, gente. 32. Olha o que Paulo fala. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Fala, por todos nós. Como não nos dará com ele e de graça? Fala, de graça. Todas as coisas. É uma pergunta que ele faz. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Que palavra forte, não é? Também um pouco indigesta. Quantos pais aqui poupam seus filhos do mal? De machucar, de cair, de sofrer. Não é verdade? Fazemos isso como pais, não é verdade? E esse pai aqui, ele não poupou o filho dele. É muito indigesto. Você vê que Deus, ele por uma causa que a gente não entende. E o Thiago, nós estamos, porque meu irmão, né? Eu sempre chego no final da palavra. Na oração final, quando ele estava falando do dízimo e da oferta, ele falou que quando acabam os nossos recursos, Deus tem recurso ainda em abundância. Foi isso, né, mano? Eu lembro, hein? E quando acontece alguma coisa que a gente não consegue trazer sentido, para Deus tem sentido. E a morte de Cristo fazia sentido para Deus, mas não fez sentido para muitas pessoas. Os próprios discípulos não conseguiam entender sentido na morte de alguém tão bom, não é, Camila? Como Cristo. Não make sense. Você matar alguém, top. Fazia sentido você soltar Barrabás e ele ser apedrejado, ele ser crucificado, no sentido de justiça, da ética daquele período, das leis daquele tempo. Ele tinha todos os atributos para ser solto ou para morrer. Ele não tinha nenhum atributo para ser solto, desculpa, mas tinha todos os atributos para ser apedrejado, crucificado e morto. Jó não tinha nenhum atributo para passar o que ele passou. E talvez eu e você tenhamos muitos atributos para passar por tudo que a gente está passando. A Jenny mencionou nosso passeio em família com os amigos. Talvez na primeira hora do passeio que aconteceu, né? Eu pensando aqui na cronologia da viagem, que a gente estaciona o carro, depois que a gente volta, foi muito rápido. O carro estava quebrado, roubaram algumas bolsas e algumas coisas. E aí você pergunta, what? Why? O que passou, Deus? 45 mil carros aqui dentro. Eu não queria que roubasse os outros carros, tá, irmão? Embora tenha roubado. Então, poxa, logo meu carro. O que foi isso? E eu tentando buscar, como ser humano falho, motivos para por que eu ou por que não eu, não é? E aí, agora eu comecei a ler Romanos para introduzir Jó, porque fala, ele não poupou o filho dele, ele não poupou Jesus, perfeito, impecável, infalível, sem mancha, sem mácula, perfeito, humano. Isso também é indigesto. E a gente está preparado, não é verdade isso? Para a gente ouvir sempre uma palavra de bênção. E a palavra de Jó é muito mais de bênção do que você pensa. Mas e dizer assim, em Deus, você vai ter isso, isso, isso ou aquilo outro. Ou Deus vai te livrar disso, 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 daquilo outro. E Deus vai te levantar assim, 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 assado. Mas é difícil falar que Deus vai te colocar na trincheira. É difícil. Vamos ver? Ele não poupou o filho dele. Então só para você entender do que ele é capaz. Ele não poupou Jesus Cristo. E Paulo fala que
Se com ele a gente padecer, se a gente passar, se a gente sofrer, com ele também a gente é coerdeiro com ele em todas as bênçãos. Se ele usufrui da presença do Pai, eu e você também vamos usufruir da presença do Pai. Mas não tem como usufruir da presença do Pai sem passar pela morsa dele. Aí, eu vou falar outra palavra, porque morsa é um negócio muito antigo, né? Sabe, o fruto da oliveira, qual que é o fruto da oliveira? Você sabe qual é? Fala azeitona. Azeite vem da onde? Da azeitona. E para ter aquele óleo, ele tem que ser prensado. E o óleo extra virgem, ele é o último. Ele é o resto do azeite que sobrou. E olha aqui. Abra comigo em Jó agora. Tenha em mente aí o que nós lemos em Romanos 8, pelo amor de Deus. Traga sempre na sua memória que ele não poupou Jesus. Romanos, nos primeiros 5 versículos, Jó, nos primeiros 5 versículos eu vou ler. Amém, Jesus. Pai, fala com a gente. Que o Senhor abra os caminhos, tanto da nossa mente quanto do nosso coração. Que a gente seja realmente levado cativo aqui pela sua presença, pela sua palavra. Não por um entretenimento, não por mais um culto, não por mais uma mensagem, mas por mais uma vez ouvir a sua voz, obedecer aos seus comandos, nem que seja talvez por caminhos de dor, por caminhos de provação, por caminhos que não fazem sentido para nós, não fazem sentido. Mas para o Senhor faz sentido. A gente não consegue entender talvez os caminhos que o Senhor tem, ou todos eles, muito longe disso. Mas que nessa manhã a tua mensagem, a tua palavra, não a minha voz, não a minha intenção, não a minha vontade, não o meu desejo, mas a sua, seja cumprida aqui nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Olha aqui, Jó 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 7 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 7.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico, fala, mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com ele que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, porque pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado Deus. Essa era a prática constante de Jó. Olha a biografia dele. Ele tinha uma família impecável. Ele era um homem impecável. Ele não era rico, ele era muito rico. Muito rico. A Bíblia está falando que ele era o homem mais rico. Tá bom? E riqueza, naquela época, era uma das promessas de Deus. Fazia parte. Vocês serão ricos, vocês serão prósperos. Então ele tinha essa bênção. Tinha uma família abençoada. Família em volta da mesa. Banqueteando junto. Palavra difícil. Comendo. Ele abençoava os filhos. Ele orava pelos filhos. Ele pagava holocaustos pelos pecados que talvez os filhos tivessem cometido. Esse homem não tinha o livro de Jó para ler. Não tinha. Ele não sabia o que estava por vir. Quando a gente lê Efésios, no capítulo 6, lá no finalzinho, Paulo faz questão de falar de um dia mau. E esse dia mau, ele não vem por circunstâncias naturais. Você vai ver aqui. O dia mau que Paulo está falando ali, é um dia mau que já tinha sido escrito na história de Jó. Foi escrito na história de Jesus. Aqui, a gente vê o dia mau chegando. E Paulo fala que o dia mau que eles teriam que se preparar com armaduras, com cinto, com couraça, com capacete. Antes dele falar disso, ele fala, nas regiões celestiais, a gente vai travar algumas guerras. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Ele está deixando claro qual era a luta que seria travada. Não é perder o trabalho.
Não é nem perder um filho. Não é perder um membro. Você vive sem tudo isso. Não é fácil, mas você vive. A luta travada na história de Jó, que ele não sabia e não compreenderia, era uma luta que eu e você não vê muitas vezes. É na região celestial. Você vê a biografia desse homem impecável. Depois disso, pode ficar aí que eu vou ler rapidinho. Certo dia os anjos, ou às vezes na sua Bíblia está falando os filhos, vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. Era uma reunião de anjos. Você pode ver que legal que a Bíblia relata aqui. Deus continuou tendo meetings ali com o pessoal. E Satanás, na coleira de Deus, tem que vir também. Não é isso? Ele se apresentou. Ele não se apresentou porque ele quis. Ele se apresentou porque Deus permitiu e talvez ele fazia parte dessa reunião. Você pode ler a Bíblia e interpretar ela no sentido que Deus está dando aqui da reunião dos anjos. Ele é caído e ele estava ali. E olha que doideira isso. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás responde ao Senhor: de perambular ou de rodear pela terra e andar por ela. Olha que loucura agora. Olha que doideira no 8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Quem falou sobre Jó aqui? Foi o diabo? Quem apresenta Jó para o diabo? Fala Deus. Deus. Jó não tinha entrado na história, mas Deus decide introduzir Jó na história mesmo. O diabo não chegou lá e falou: você viu meu servo Luiz? Não é? O diabo falou: olha Deus, olha ali o Henrique. Eu quero fazer algumas coisas com ele. O próprio Deus coloca ele para tirar um azeite que ele não tinha experimentado ainda. E fala: você reparou Jó? E Deus começa a dar as atribuições de Jó. E aí você vê que as atribuições de Jó não servem para o diabo. Porque o diabo sempre quer pegar Deus no contrapé, como ele tentou pegar Jesus e falou. Ele só tem essas atribuições aí porque se colocou uma cerca sobre ele, em volta dele. Tira a cerca. Tira o dinheiro, tira o trabalho, tira um filho, tira 2 filhos. E ele vai te negar na sua cara. Aqui está falando face. Ele vai olhar na sua cara e vai blasfemar. E ele vai negar contra você. Porque hoje, nos tempos de hoje, você está firme quando tudo está de pé. Eu quero vir na igreja, buscar o Senhor, dizimar e ofertar quando está tudo bem. E quando Deus abre um buraquinho na cerca, ele faz só aqui, ó. E fala: entra lá, cachorro. E o cachorro morde a sua batata. Você quer sair fora? Estou mentindo? Ou a gente quer questionar racionalmente? Por que, Deus? Como pode o Senhor, sendo um Deus tão bondoso, deixar o cachorro morder a minha batata? Como pode? Senhor, e a gente começa a usar argumentos para brincar com alguém que não foi criado. Ele existe por toda a eternidade. Ele entende coisas que eu e você não entendemos. E olha que Deus fala. Vamos seguir. Não há ninguém na terra, eu estou ainda no 8 na parte B, como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha o diabo, 9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele? Ele está falando aqui, ó, o que a gente às vezes faz. Ele só te ama e só te serve, porque a geladeira está cheia, porque ainda não cortou o celular, porque tem gasolina no carro, porque a mesa tem carne. Mas tira isso dele. Olha o 11. Estende a sua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará o Senhor na sua face, ou você na face. O Senhor, no 12, disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Do 13 ao 20, a gente vai ver tudo o que aconteceu.
Eu quero me acelerar aqui. Ele vai perder tudo. A gente já sabe disso. Ele vai perder tudo. Quem já perdeu um filho aqui? Ninguém? Graças a Deus. Ele perdeu todos. Quantos já tiveram uma casa soterrada em cima da cabeça? Quantos já perderam de uma só vez todos os bens? Todo o dinheiro do banco? Ninguém, né? E a gente é muito ingrato às vezes, né? E aí, eu tô falando isso porque a gente ficou tranquilo lá no passeio, mas no meu coração eu tava assim, poxa Deus. Minha GoPro. Poxa, eu ia colocar ela no peito, ia filmar as quedas na montanha-russa, agora tem que fazer com o meu celular na mão. O Thiago pegando umas caras engraçadas do David. Depois vocês têm que ver, pessoal. Poxa, pode share, irmão? Que rostinho engraçadinho. E aí eu perguntei isso, né? Aqui no meu íntimo. Poxa vida. Tinha 2 baterias novas. Carregador. Isso, mais aquilo. Poxa, meu remédio de alergia. Olha que mente mais limitada. E aqui Jó perdeu tudo, irmão. E eu vou ler uma coisa. No 20, só escuta agora, por favor. Ao ouvir isso, depois que ele recebe todo o relatório, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em reclamação. Não, na minha Bíblia está falando reclamação, pastor. Está escrito o que na sua Bíblia, irmão? Murmuração, não está? Depois dele receber essa notícia, irmão, que é muito indigesta, ele se prostra em adoração. Ele se prostra em adoração. E ele diz algo que é difícil dizer hoje, principalmente no mundo capitalista que a gente vive. Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Deus. Isso aqui é um homem íntegro. Integridade fala de algo completo. Integral. Completo. No espírito, no corpo e na alma. Ele era íntegro, ele era inteiro de Deus. Ele não viveu a experiência de ter o Espírito Santo caminhando com ele. Presta atenção. Aqui, naquele período, os 3 agiam juntos, não é? Eles estavam juntos. O Pai, o Filho e o Espírito. Ele não tinha alguém que clamava por ele com gemidos inexprimíveis. Ele não tinha a oportunidade de ler isso que nós estamos lendo. Ele não leu histórias que poderiam inspirar ele, que vieram antes dele. E ele já tinha uma integridade de coração, de dizer, eu amo ele tendo, eu amo ele sem ter. Ele não usava o que está escrito em uma das cartas de Paulo, que ele falava, posso todas as coisas naquele que me fortalece. No momento, ele não usava da boca para fora. Ele entendia que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você entendeu o contexto, era eu sei ter, também sei não ter. Eu sei viver com fartura, mas também sei padecer necessidade. Porque o homem de Deus e uma mulher de Deus entende que até isso é bênção. Que até isso aqui é bênção. Que até ter a oportunidade de enterrar 7 filhos é bênção. Porque ele sabe que Deus deu, Deus tomou. A Jenny falando aqui de mordomia, é meu por enquanto. Foi meu até agora. Eu cuidei até hoje. Agora Deus levou. Abraão, igualmente, esse homem que amava a Deus antes de Isaac, um homem íntegro, um homem totalmente de Deus. Deus pede, olha que coisa louca, como que um Deus
dá um filho e depois pede o filho. Deus não é. Eu não quero acreditar nesse Deus. Você tem que acreditar nesse Deus. Porque antes de Abraão, antes de Isaac, Abraão era totalmente de Deus. Deus dá Isaac e fala, vamos ver se ele continua totalmente meu. Deus não queria Isaac. Deus só queria o melhor azeite de Abraão, pastor. Deus só queria ver se o coração dele estava no ouro e na prata, ou se estava no Deus dos deuses, no Senhor dos senhores, aquele que construiu todas as coisas. Antes de Abraão ter Isaac, amava. E às vezes, depois do Isaac na nossa vida, a gente fala, goodbye, see you tomorrow. No próximo inverno, Senhor, eu volto. Deixa eu curtir o verão agora. Tá tudo bem. O sol. Deixa eu curtir aqui, ó. Na próxima seca eu volto, Senhor. Quando o Senhor me tomar esse Isaac, eu volto para te pedir outro. A gente não precisa disso. Mas a gente vê que esse desafio não foi Satanás que causou. Foi o próprio Deus. Não foi Satanás que entregou Jesus. Foi o próprio Deus. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes você não vai entender e nem eu. Momentos que a gente passa, momentos de amargura, de angústia, de dor, de sofrimento. Que se você fizer questionamentos, alguns desses, no finalzinho de Jó a gente vai ver que o próprio Deus repreende os amigos de Jó. E Jó tem que sacrificar pelos amigos dele, porque falou, ele entendeu, vocês não. Quando a gente entende que o sim é de Deus, que o não também. Aquela música que a gente canta, se a porta abre é Deus, se ela fecha também é Deus. Se a gente entende isso, a gente vai caminhar entendendo. Tem uma música, quem conhece Marcos Almeida? Marcos Almeida é um poeta de Deus. Tem uma música dele que chama Por Enquanto. E ele fala, toda dor é por enquanto. É passageiro. Porque ele sabe que a graça de Deus, e a Bíblia fala isso, é maior do que a vida. A graça de Deus é maior do que a vida. Ser moído por Deus é muito melhor do que qualquer coisa. Porque você sabe que, quem falou isso foi Martim Lutero, que falou assim, eu não sei qual o destino que ele está me levando. Eu não sei, mas eu conheço o meu guia. Eu acho que ele falou isso. Se eu estiver enganado aí, pesquisa em casa no Google. Não está escrito aqui. Eu não sei o que é, mas é isso. Ele fala, eu não conheço os caminhos que ele está me levando. Jó não conhecia os caminhos que Deus estava levando ele. Mas ele conhecia Deus. Então ele falou, ele pode me levar para onde for. Eu sei para onde ele está me levando. Quando Abraão recebe uma palavra de Deus, sai da terra, sai do meio dos parentes. Vai para a terra que ele já conjugou o verbo no futuro. Eu vou te mostrar ainda. Eu não te mostrei. Porque se eu te mostrar, você não quer ir. Tá entendendo? Noé vai construir a arca. Deus falou o tempo para ele. Falou sim ou não? Pensou, Deus chega para Olívio, eu vou te dar uma loja de moto. Vai demorar 100 anos para ela ficar pronta. O Olívio vai falar, Deus, você tá de brincadeira. Eu vou pegar um caminho curto aqui. Madeira. Eles vão zoar do seu, Olívio. Vai falar que não vai dar certo. Vai falar, volta para lá. É melhor. É muito mais fácil. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. O profeta Isaías falou isso. Os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Porque os pensamentos dele é mais alto do que os nossos. A gente só sabe uma coisa que o profeta Jeremias falou. Os planos dele para nós é de paz e não de mal. Amém? Os planos dele é de paz para nós e não de mal. Então, a guerra de Jó não era uma resposta terrena que ele ia encontrar. Sabe onde ele ia encontrar essa resposta? No céu. Só no céu, irmão. Só nessa região que a gente não consegue interpretar muitas vezes. Meu irmão perdeu um filho com 15 anos, meu sobrinho Guilherme. E aí enterrou, fez o velório do menino, tudo. A gente sentou no meio fio.
guia. Cada lugar no Brasil chama de um jeito. Aquele negócio, o estraga-roda. E aí sentado, eu lembro meu irmão falando com Deus. Por que meu filho? Foi afogamento. Jovem. Filho de Deus. Amava Jesus. Se afogou. E foi. Guilherme era meu irmão fala, Senhor, por que meu filho? Por que meu filho? Por que meu filho? Meu irmão fala que Deus falou com ele e fala assim, e o meu filho? Poxa, e o meu? Poxa, passageiro isso. Eu tive que virar o rosto para não ver meu filho. Eu tive que chorar com meu filho. Eu tive que ouvir meu filho perguntando, pai, por que você... E aí? Poxa, ouvi uma palavra dessa de Jó. Esse é abençoado também. Eu não sei o que você veio ouvir aqui nessa manhã, eu não sei. A sua expectativa, eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração, como Ele veio falando no meu coração essa semana toda, falando assim, ó. O sim e o não é meu. A casa de pé ou a casa cair, eu tô aí. Eu tô aí. Muitas pessoas destruíram o que John Piper escreveu. Ele escreveu um livretinho falando do coronavírus e Cristo. Ele foi arrebentado aí. Ele é um dos grandes evangelistas hoje, né? Assim, atuais aí. E as pessoas falam que Deus não mandou, né? Então Deus estava dormindo, o diabo mandou e pegou Deus de surpresa. O diabo pega Deus de surpresa, né, pastor? E ele escreve falando que Deus também estava por trás. Ele falou, e teve uma pessoa que falou assim, no comentário no Twitter, falou, se esse Deus, se o seu Deus manda coronavírus, o seu Deus é o meu diabo. Porque é muito difícil você falar que Deus coloca o filho dele na posição de morte, que Deus coloca Jó na posição de guerra com o diabo. Deus e o Satanás e o mundo espiritual sabia, Jó não sabia o que se passava. E muitas vezes eu e você fala, Deus não pode estar por trás disso. Mas a gente não pergunta, Deus pode estar por trás disso. Eu só quero entender o que Ele quer com isso. Eu só quero entender para onde Ele está me levando com isso. Eu só quero entender para que nível Ele está me colocando. De onde Ele está me movendo. De que posição Ele está me tirando e para onde Ele está me levando. E eu vou ler com você, eu não vou ler sobre a riqueza de Jó. Eu não vou falar o que Deus fez lá atrás, que você já sabe. Eu vou te falar como que Jó saiu dessa história. Olha aqui, e aí a gente já vai encerrar. 6 minutos eu passei. Olha aqui. É legal que no capítulo antes de terminar o livro, Deus começa a falar as características de um monstro marinho, que é Leviatã. Mas essas características que Deus está falando, Ele sempre está colocando ele em paralelo, né? Tipo, você consegue dominar ele, você consegue colocar um anzol na boca dele, você consegue pescar ele, você consegue pegar um dinossauro e dominar, Ele está falando. Claro que não. Então ninguém vai fazer isso comigo, eu sou Deus. Ninguém vai entender os meus pensamentos, eu sou Deus. Eu sou todo-poderoso. Eu abro e fecho, eu planto e arranco. Eu dou a vida e tiro a vida. É difícil ouvir isso, mas Ele é Deus. E olha aqui, olha isso. Olha o fechamento da história de Jó. Então Jó respondeu, depois que ele ouviu Deus fazendo um paralelo dele com o monstro do mar. Então Jó respondeu, olha que doideira, bispo. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu dissestes, agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você responderá. Olha agora que lindo. A gente repete isso direto.
mas não entende o que ele passou antes. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Os nossos olhos vão conseguir ver a Deus no dia que a gente parar de fazer pergunta que talvez não faça sentido, mas falar para Ele: eu ouvi lá atrás alguém falar, mas eu passei por isso, por isso, por isso e por isso, e o Senhor me tirou, o Senhor me tratou no processo, e agora eu posso falar que eu não só ouvi falar, mas que eu te conheço, que eu parei de escutar o que falaram, ou o que diziam sobre você. Eu consigo te ver hoje, eu consigo te enxergar, eu consigo te enxergar na escuridão, eu consigo te ver na vida e na morte, eu consigo te ver com a conta cheia e com a conta vazia, eu consigo te ver apresentando um filho na igreja, mas também sepultando um filho. Eu consigo te ver em tudo, Deus. Fica de pé. Eu espero que você tenha conseguido entender, irmão. Não o que eu falei, mas o que o Senhor falou. E eu vou ler um último texto. Um último texto. Para a gente encerrar. Fica aí, irmão. Vai embora. No princípio, criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia. O Espírito de Deus se move nessa manhã. Disse Deus, e Deus começa a dizer: haja, haja, haja e haja. O mesmo Deus que criou no princípio, Ele continua criando. Ele continua construindo, Ele não parou de construir. Mas às vezes Ele constrói a partir da dor. Jó não sabia, mas Jó era uma bala dentro de um canhão para humilhar Satanás. Porque no princípio Satanás falou: tira tudo dele. E ele vai blasfemar contra o Senhor. E Jó, sem saber, estava humilhando Satanás. Jó, sem saber, estava pisando na garganta do diabo, que diz: ele ou ela, Alex, João, Maria, Paulo, Fernando e qualquer outro nome, qualquer pessoa que está aqui nessa manhã, só te ama, Jesus, só te serve, Jesus, porque o Senhor faz tudo para ele. Toca nele ou nela, ou permite eu entrar um pouquinho e tocar na família ou na saúde, e o Senhor vai ver que ele vai te abandonar. Mas isso é mentira, porque ele continua construindo e criando. Ele continua usando eu e você, como Jó, como Abraão, como Isaac, como Jacó, para dizer para o diabo que o diabo é diabo de Deus, que ele está na coleira das mãos do Senhor. E que muitas vezes eu e você pensa que ele faz o que ele quer, e é mentira. Se ele fizesse aquilo que ele pode fazer, nós estaríamos mortos agora. Nós não estaríamos aqui. Mas Deus só solta um pouquinho ele e deixa ele ir aonde Deus quer, não aonde ele quer. Sabe para quê? Para aperfeiçoar eu e você. Eu que estou aqui, você que está aqui, você que está em casa. Deus usa o diabo como ferramenta dele para te aperfeiçoar, para mostrar que só o Senhor é Deus e que o diabo não tem poder para fazer aquilo que Deus não permite, para entrar na onde Deus não permite. Ele já foi subjugado e está pertinho o final, e a terra está gemendo. Eu estou gemendo, você está gemendo, o Espírito está gemendo, dizendo: Maranata, 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 Maranata. O inferno não pode segurar ele morto. Ele vive. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Deus te abençoe. Que você tenha um domingo maravilhoso, wonderful, sabendo que ele vive.
Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver,